Conforme combinado, estamos aqui então para mais uma conversa e um bate-papo sobre a parte de análises e custos e gestão das empresas. Nós discutimos nos demais vídeos e comentamos sobre a necessidade das empresas se organizarem, se controlarem e saberem exatamente qual é a sua situação. E eu inicio essa conversa de hoje nesse sentido. Pensemos, qual é exatamente o valor que nós vendemos por mês? Tem essa informação? Ela é precisa? Nós sabemos com exatidão? E se nós precisar abrir ela e informar por produto, nós sabemos qual é a minha venda? Por condições de pagamento, eu também sei qual é a minha venda por condições de pagamento? Já tive várias oportunidades de entrar em empresa onde há dificuldade de encontrar esse valor ou esse faturamento foi muito grande, de pessoas que chegam a pegar extrato de banco e somar as entradas alegando que esse é as vendas. Não é, porque nós temos a movimentação de caixa, a movimentação de banco, a movimentação do cofre da empresa. Empresas que chegam a tirar a sua redução Z naquele momento e dizem, essa foi as minhas vendas. E assim, há uma enormidade de casos que ocorrem, mas que a gente sente no olhar do próprio empresário, aonde falta nele essa certeza. E aonde falta certeza, gera dúvida. E se gera dúvida da venda, do faturamento, que seria algo muito óbvio, é claro que também gera dúvida se nós estamos calculando nosso preço de venda de maneira correta, se nós estamos sabendo quais são os nossos custos, porque se a entrada, que é a grande boa notícia da empresa, já estamos com dificuldade de controle, pense na má notícia, que é o custo e a despesa. Então a boa notícia nos ajuda, nos facilita, nos dá informações precisas. E ainda temos dificuldades. Mas muito bem. Dentro dessas dificuldades, aí começam alguns questionamentos diferenciados. Por exemplo, nas condições de pagamento. Como que está um grande calcanhar de Aquiles que hoje das empresas é a venda pelo cartão de crédito? Uma beleza, adimplência 100%, todo o valor é acreditado na minha conta, todo o valor que eu sei que eu vendi entra na minha conta. Não é bem assim. Não é bem assim porque nós não sabemos exatamente que dia que entrou. O dia que nós vendemos, sabemos. O dia que foi passado o cartão do cliente, nós sabemos. Agora, o dia que a operadora acreditou na minha conta, já é outra coisa. E mais, eu vendo para a operadora no valor total e ela me reembolsa descontando as despesas, juros e taxas que isso geraram. Portanto, o valor da minha venda não é o valor do crédito na minha conta. E aí, de novo, temos diferença. Temos diferença, sim. E essa diferença é custo financeiro. Como que está a minha apuração de dados? Aí nós estamos considerando o custo financeiro apenas aquele desenho lá do extrato, aonde diz tarifas bancárias, aonde diz juros. Pois é, vamos estender mais um pouquinho isso. Essa extensão abrange também o cartão de crédito que eu acabei de citar, o desconto ou a antecipação de duplicata que eu faço, um fornecedor que eu pague fora do prazo e isso insere juros para mim.
E nós precisamos somar tudo isso. Então, as tarifas, IOF, custo financeiro, as coisas que para mim me custam naquele momento. E esse custo financeiro é um custo não operacional. Portanto, não faz parte da operação da minha empresa. Eu adquiri ele pela gestão do meu negócio. Então, o custo financeiro é como se fosse uma notificação no trânsito. Eu saí para viajar. A minha ideia é apenas o combustível, que é o que eu preciso para isso. Mas na estrada, exagerei um pouquinho no andar, exagerei. E aí eu andei um pouquinho acima dos 80, só que eu não estava sozinho. Alguém me avistou e esse alguém foi um radar que me fotografou. Consequência, eu trouxe para casa, de volta para a empresa, uma multa de trânsito. Pois é. Então, eu saí para gastar combustível e alimentação, que era o óbvio, era o programado. E voltei com mais uma multa não programada. A gestão da minha empresa, eu constituo ela não para pagar juros. Eu constituo ela para comprar e para vender. Mas aí, dependendo da minha gestão, é onde eu entro nesse não programado. E o juro, ele entra de uma maneira tão indelicada no meu negócio, tão indelicada mesmo, que ele leva grande parte do meu resultado. Então, por isso, a gente considera ele não operacional. Ele não faz parte da atividade da minha empresa, eu não quero que ele faça parte, só que, naquele momento, eu preciso me submeter e pagá-lo, porque ele é um problema de gestão. Claro, muitas e muitas vezes, ele tapa necessidades e ele absorve necessidades que eu precisava mesmo. Essas necessidades é a que nós chamamos de capital de giro. E aí vem um outro lado do capital de giro, que é nós achar que ele é para suprir a minha necessidade de caixa imediata. Então, nós temos o capital de giro como um imediato. E eu quero que ele venha, supra meu caixa e ainda me sobre dinheiro para mim comprar mercadoria, para mim pagar custos, para mim pagar duplicatas adquiridas anteriormente. Então, com isso que eu faço, estico o meu capital de giro. Eu precisava de 100, mas como eu coloquei já todos os custos que eu tenho, todas as coisas que eu preciso pagar, eu já tomei a liberdade de pedir no banco 120, 130. Consequente, aumentei o meu valor que eu pago por mês, aumentei o juro que eu pago por mês, aumentei as tarifas que eu vou pagar por mês, e quando entrou esse dinheiro, eu paguei coisas do passado e não pensei à frente. Então, o capital de giro, ele é como se fosse um estancamento, mas provisório. E aí é que está o grande falha da nossa gestão. Porque dentro do giro, o meu capital que está em giro, e o nome já diz muito claro isso, se é o meu capital que está em giro, o que faz parte do meu capital? O caixa, os cheques que eu tenho em casa, o saldo meu de banco, o saldo da minha aplicação, o estoque que eu tenho na empresa que eu posso vender, fazer uma liquidação, baixar. Além disso, eu tenho duplicatas que eu posso antecipar, se for o caso, ou renegociar. Isso tanto de um lado como do outro. Renegociar ou antecipar o recebimento e renegociar ou antecipar o pagamento de um fornecedor meu que eu posso fazer essa renegociação. O que acontece com isso? Nós estamos falando, então, de capital de giro, que é o meu capital que está em giro. E como ele está em giro e como é meu capital, eu preciso pensar ele em curto prazo. Eu não posso pensar ele com prazo totalmente estendido. Se for estendido, de novo, eu vou achar que eu tenho condições.
De novo, eu vou achar que eu não preciso me desembolsar ele e pagar ele. E pode que no amanhã eu venha cair num segundo capital de giro para pagar o primeiro. Então, o que eu fiz? Adiei, empurrei com a minha barriga uma tomada de decisão que poderia ter sido imediata já no primeiro. E ao empurrar isso e ao adiar isso, eu fiz um segundo capital de giro. Coloquei de volta na minha empresa, entendendo e achando que agora os meus problemas estão todos solucionados. Com o tempo, de novo. E às vezes pode que isso aconteça por 2, 3, 4 vezes. Gente, está muito claro. O problema da empresa não é problema de capital de giro, de falta de dinheiro, já é de gestão. E se é de gestão, é hora de rever as maneiras com que eu estou gerindo o meu negócio. É hora de revisar como está sendo feita a minha gestão. E não de insistir sempre da mesma maneira. E insistimos, e insistimos, e insistimos dessa maneira. E aí, quando a gente vê, criamos um passivo muito grande. E aí o que vem? Neusaldina, nós vamos buscar ajuda no nosso psicólogo, no psiquiatra, vamos buscar ajuda em todos os lugares possíveis para solucionar problema de gestão. Com isso, baixa autoestima, parece que nós não conseguimos mais enxergar o nosso negócio evoluindo, crescendo, ampliando cada vez mais. Sempre grandes dificuldades. Cabe também aqui destacar, e até eu vejo a participação também do meu colega Valdomiro, esse entrosamento com o contador. Gente, isso tem que estar muito claro. A partir do momento em que eu pago o meu contador, em que eu divido com ele apenas parte das minhas informações, por consequência, ele não vai ter a minha informação real. Se ele não vai ter a informação real por problema de gestão minha, eu fico achando que realmente ele é um custo para mim. E aí o que dá? Entendendo ele como um custo, ele deixa de ser meu amigo do peito. Gente, está na hora de reverter isso. Ele é e tem que continuar sendo o teu amigo, o grande profissional que é pago por você para te dar as informações e te ajudar na hora de discutir esse capital de giro, te ajudar na hora de te apresentar o quanto que está pagando de custo financeiro. Isso é complicado. Então veja, uma série de coisas nós vimos hoje que a gente já pode fazer. Rever com absoluta certeza quanto que eu vendo. Com isso, rever com absoluta certeza quanto custa para mim, a minha empresa, a minha produção, as minhas mercadorias, que são meus custos diretos e meus custos indiretos. Tendo esses dados em mãos, com a receita menos custos diretos, eu chego na minha margem de contribuição. Por que contribuição? Quanto ela contribui para pagar meus custos fixos. Pagando os meus custos fixos, eu tenho agora um resultado. E esse resultado, o bom gestor, chama-se lucro ser positivo. Quando eu me atrapalho um pouquinho na gestão, ele chama-se prejuízo quando é negativo. Portanto, ninguém quer a segunda opção. Nós queremos a primeira. Então, a busca de informação tem que ser constante. Trocar ideias, participar da associação empresarial, participar na Câmara de Dirigentes Lojistas, se integrar com demais empresários da área, discutir problema de gestão. Agora, gente, o que eu tenho visto muito, e aí nós precisamos nos cuidar. Inúmeros são os empresários que estão discutindo problemas tributários e achando que posterior à sua implantação da sua empresa, eles já são legisladores do seu próprio negócio. É muito melhor nós discutir gestão com nossos parceiros do que querer, posterior à nossa entrada no mercado como empreendedor, querer mudar as regras do jogo.
e achar que não se paga mais tributos ou que se paga o quanto eu quero e não quando deveria ser. Com isso, revisão total nos conceitos. Legislar é muito bom. Em causa própria, bem melhor ainda. Mas aonde nós não podemos intervir, preciso dizer para vocês que nós estamos perdendo tempo. E se estamos perdendo tempo, que acha de nós ocupar esse tempo e imediatamente irmos trabalhar em prol da nossa empresa? Quanto mais a gente ficar falando de governo, quanto mais ficarmos entrando nesse problema sério que nós estamos tendo de ética política, nós perdemos o viés de enxergar que o nosso país já deu a volta economicamente. Pode que estejamos com os olhos vendados ou, quem sabe, com algum cisco nele, chamado problemas pessoais, chamados dificuldades de crescimento, chamados dificuldades de gestão. É hora, gente, participar de treinamentos, se envolver, planejar a empresa. Vi aqui o Márcio também sugerindo, obrigado, Márcio. Planejamento realmente. Nossa, a hora que nós conseguir projetar o que eu vou fazer depois da manhã, meio caminho andado. O problema nosso é o imediatismo, gente. Dá de ver que tudo isso que nós estamos discutindo tem a ver com esse imediatismo. A gente quer para agora. E o planejamento, Márcio, é isso mesmo, né? É prospectar. Prospectar a nossa empresa de hora em diante. Então, assim, gente, nós vamos seguindo fazermos esses encontros, discutirmos essas informações e vamos ver se nós conseguimos mudar. Essa semana ainda eu coloquei alguma coisa no portal do Via Pública nesse sentido de acreditar que o nosso Brasil já está assim, caminhando, andando e galgando. Agora nós precisamos acreditar. E se nós não acreditamos no nosso próprio negócio, quanto mais no Brasil. Que bom, gente. Então, é por aí mesmo. Vamos à luta sempre. Vamos pensando em detalhes, vamos imaginando o amanhã. Vamos evoluir cada vez mais o nosso pensamento. Desejo a vocês, empresários, empreendedores, muito sucesso. E que fique assim claro, queridos empreendedores, vocês não são bandidos. Vocês são alguém que acredita no Brasil. Vocês são alguém que gera emprego, alguém que paga seus tributos, alguém que sofre diuturnamente para que o seu negócio dê resultado. Continue assim. Continue. Tá? Precisamos de vocês que acreditam. O mercado de trabalho está muito carente e ele só vai ser suprido se ele tiver realmente empresários de sucesso. E para ter sucesso, cuidemos do nosso próprio negócio. Para ter sucesso, cuidemos daquilo que nós fazemos. Para ter sucesso, procure seu contador, procure orientação naquilo que você faz e terá muito. É um grande prazer estar sempre com vocês, é uma honra muito grande e em breve anunciamos o nosso próximo encontro. Muito sucesso e estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço.